cidade do Rio de Janeiro mudou muito nos últimos 45 anos. Suas mudanças arquitetônicas geraram impactos sociais e econômicos, atingindo todo um estado, em que hoje residem mais de 16 milhões de pessoas, sendo o terceiro estado mais populoso do Brasil. O Rio de Janeiro é uma cidade que cresceu espremida entre o mar e a montanha. E isso gerou vários bairros fechados, sem saída. Sempre foi uma preocupação das administrações antigas a ligação entre os bairros. E, particularmente nos anos 60, o Rio de Janeiro, e por que não dizer o Brasil, era de quem tinha automóvel. Estávamos no boom da nossa indústria automobilística. Nós seguíamos a escola de Nova York, com Bob Moses, de construir viadutos pela cidade. Só o governador Carlos Lacerda fez 19 viadutos, 3 túneis, o túnel Rebouças, o Santa Bárbara e o Major Vaz. Só isso aí somado deu 5 mil metros. Nós não tínhamos, até 1960, 5 mil metros de túneis. Em vez de se pensar mais no transporte coletivo, em vez de se ter desenvolvido mais o metrô, e até, por que não dizer, até o VLT, que era para ter sido uma ideia muito mais ampla do que foi, preferiu-se desenvolver o transporte automotivo particular. E nós, ao contrário do resto do planeta Terra, inclusive dos Estados Unidos. Vai a São Francisco, vê se eles desativaram o bonde. Pois é, tem isso tudo junto, E nós pagamos um preço com isso, O transporte automotivo tem uma preponderância sobre os outros. O nosso metrô até hoje ainda é muito ineficiente. O resultado é que nós estamos na rabeira dos transportes coletivos. Nós devíamos ter VLT para todos os bairros do Rio de Janeiro. Aliás, a meu ver, jamais deveríamos ter extinto os bondes, e sim aprimorado. O bonde existe na Europa e até nos Estados Unidos. O bonde não envelheceu, tanto que ele está aí. O VLT é o nome moderno que se dá aos bondes. E enquanto nós pensarmos no transporte individual, nós nunca vamos ter uma cidade orgânica feita de uma maneira democrática, com espaço democrático para todos. Nós vamos ter sempre uma cidade partida, uma cidade dividida, uma cidade que poderia ser maravilhosa para todos, mas só o é para um trecho restrito da população. A ideia de deixar o estado mais conectado nunca ficou para trás. Até 1835, era necessária a utilização de barcos a remo para fazer a travessia Rio-Niterói. A viagem, além de ser exaustiva, estava longe de ser prática, levando em média 4 horas de viagem. A ideia de ser construída uma ponte vinha desde a época imperial, porém, a falta de tecnologia e mão de obra fez com que vários projetos fossem abandonados ao longo do tempo. Toda a construção foi feita sem usar um parafuso, sem usar um parafuso como nós concebemos. Foi tudo feito com resina epóxi, que hoje nós chamamos comercialmente de Durepoxi. A ponte mudou a história de Niterói, mas em compensação foi usada como pretexto para uma malfadada fusão entre os estados da Guanabara com o Rio de Janeiro. Essa fusão não foi feita sem nenhuma consulta pública. E a Guanabara, à época, era o terceiro estado mais rico da federação, e o estado do Rio de Janeiro era o 19º estado mais rico. Então, com essa fusão, nós perdemos muito. E a verdade é que o estado empobreceu bastante. Só depois, com os petrodólares, é que houve uma recuperação econômica. Mesmo assim, revelou-se uma falácia, e hoje nós estamos pagando essa conta dessa fusão. Hoje em dia é impossível desfusionar. Foi uma burrice fazer uma fusão. A fusão seria uma burrice maior desfusionar agora. A ponte é uma realidade, une 2 polos, passa por cima da poça e transformou Niterói numa cidade moderna e de fácil acesso. Mas o preço que se pagou por ela foi bem caro. A política sempre foi um fator importante, a fim de alterar um conceito social sobre uma cidade, e com o Rio de Janeiro não foi diferente. O cargo do prefeito era inexistente, até que Floriano Peixoto, segundo presidente da República, cria a figura do prefeito. Os primeiros prefeitos residiam na Praça da República, na antiga Câmara dos Vereadores, até 1902, onde hoje se passa a Avenida Presidente Vargas. Em meio a algumas trocas de locação, ficou de 1946 até 1960 no Palácio Guanabara. Mas aí o prefeito comprou o Palácio da Cidade, na Rua São Clemente, 134, para a sede da prefeitura. Esse prédio era tudo menos funcional.
É um prédio luxuoso, bonito, maravilhoso, custou 6 milhões de cruzeiros, a decoração custou 18 milhões de cruzeiros. Era a antiga embaixada britânica, de uma classe muito grande, mas como prédio administrativo era uma falácia completa. Não cabia nenhuma secretaria, você só tinha uma porta de entrada e saída, era numa rua tumultuada. Foi aí que teve-se a ideia de transferir a prefeitura para o Centro Administrativo São Sebastião, inaugurado em 1978. Esse centro fica na Cidade Nova, num local bem mais acessível, vários lugares, tem heliporto, tem uma série de facilidades. E por vezes até o prefeito tem morado lá, como é o caso de César Maia, que chegou a morar há algum tempo no Centro Administrativo São Sebastião, que o Carioca carinhosamente apelidou de Piranhão, por ser o local onde existiam as prostitutas no passado. Ali não era só a Vila Mimosa, era toda aquela região do Mangue, era ocupada por prostitutas. Hoje praticamente estão muito reduzidas, até porque a maioria dos filhos delas ocupam importantes cargos na administração pública federal em Brasília, estadual e municipal, né? Portanto, elas saíram dali, muitas saíram dali. A Vila Mimosa teve que ceder seu lugar em determinado momento. Hoje em dia a prostituição é acessável por outros lugares, como a internet, por exemplo, muito mais confiável e muito mais seguro, porque o local sempre foi perigoso. O Centro Administrativo São Sebastião é um prédio moderno, atrás você tem um anexo, que o Carioca apelidou de Cafetão, e do lado você tem um teleporto, que foi o primeiro prédio inteligente da prefeitura, virou até motivo de um tema de escola de samba, não sei porquê, nunca vi um prédio moderno virar motivo, mas tudo bem. Seja como for, a região da Praça 11 foi reabilitada nesse contexto, e mais agora com as obras realizadas em consequência do desenvolvimento do porto, porque aquilo ali é uma área limítrofe, ali ia ficar o Porto Olímpico, com as instalações destinadas à imprensa, e futuramente seriam instaladas ali universidades, coisa que não chegou a acontecer. Mais um projeto deixado pela metade aqui no Rio de Janeiro. Não muito longe da Cidade Nova se encontra a Praça 11, que já foi palco de inúmeros desfiles de carnaval. Arquibancadas eram instaladas na Presidente Vargas, somente para a realização dos desfiles, prejudicando assim quem transitava diariamente pela avenida. Em 1981, ainda na gestão do então governador Chagas Freitas, propôs-se uma avenida dos desfiles, ia se chamar Cidade do Samba, era um projeto horroroso. Quando o Brizola assumiu, ele comprou a ideia, mas abandonou aquele projeto, encomendou ao arquiteto Oscar Niemeyer a fatura de um novo projeto. Os desfiles, quando passaram para a nova Avenida Marquês de Sapucaí, a partir de 84, a avenida foi inaugurada 1º de março de 1984, mas acontece que esse tipo de desfile realizado nessa avenida privilegiou mais as alegorias e adereços do que o samba no pé, porque o espectador só consegue ver a parte superior das escolas, não consegue ver a parte inferior. Fora o fato que a palavra sambódromo, que foi dada pela população, é uma expressão muito infeliz. Sambódromo significa sambar correndo, que é o que acabou acontecendo. Hoje os sambas estão cada vez mais marcheados e o samba está cada vez mais corrido. E o que é pior, cada vez figuras mais exóticas ao samba participam dos desfiles. Uma das mudanças mais notáveis na cidade foi a sua região portuária. O que antes era visto como lugar abandonado, sem vida e com altos indícios de assalto, hoje é conhecido como Porto Maravilha, um dos principais pontos turísticos do Rio. Bom, depois da transferência da capital para Brasília, a zona portuária do Rio foi literalmente abandonada. Depois de 1960, o porto assoreou, o movimento do porto caiu, surgiram outros portos nas proximidades, como o Porto de Itaguaí, que descapitalizaram o Porto do Rio de Janeiro. E aquela zona que sempre foi mal frequentada passou a ser muito pior. Como que era a região do Porto antes da reforma? Bom, o Porto era uma região que quase não passava pessoas a pé, porque era uma região perigosa, né? Não havia segurança para as pessoas passarem. Era, assim, até feia, né? A circulação de ônibus era muito pesada, muitos carros, né?
E assim, com aquela perimetral, é claro que liberava o trânsito para a Zona Sul, né, a circulação, mas a parte aqui de baixo era realmente horrível. Tudo era muito feio, né, havia uma desvalorização, e isso aqui era uma situação muito denegrida, né, a imagem era muito denegrida. Agora hoje nós estamos observando algo bem diferente, né? Estamos observando que foi feito um grande investimento, então estamos observando um piso, né, diferenciado, né, uma circulação de pessoas livres, existe uma segurança para se caminhar aqui, né, tem policiamento constante, a prefeitura está direto aqui, né, com o seu efetivo, né, até mesmo o porto, né, também está, obviamente, por causa do turismo, né? Então as pessoas se sentem muito mais à vontade para vir aqui no Porto do Rio de Janeiro. Então a diferença foi realmente enorme. Não é mais só um porto, né, cara? Virou um polo de atrações turísticas, de eventos, os armazéns do pier. Hoje eles comportam eventos. Todo o bulevar, toda essa área que abrigava aquele viaduto horrível, que era o viaduto da Perimetral, tinha aquele trânsito pesado de automóveis, de ônibus, tinha aquele terminal rodoviário horrível, hoje oferece lazer para as famílias, acontecem inúmeros eventos da gastronomia, tem essa sensação nova aí dos food trucks, que se concentram muito nessa região. Então, assim, modificou em tudo a característica local, porque hoje tem mais segurança, tem mais circulação de pessoas, o que antes era completamente diferente. As obras que foram feitas permitem uma reabilitação do porto. O problema que eu vejo maior agora, nesse momento, é o abandono dessas obras. Então eu vejo com certa apreensão. Eu sou a favor da recuperação daquela área, eu sei o que era antes, era um horror. Melhorou bastante, passou a ser frequentado por famílias, passou a ser frequentado por turistas, mas eu temo que aqui a falta de continuidade acabe tornando-se uma triste tradição. Muito obrigado, Milton. Tá? Isso é feliz. Isso é para beber, né? Claro. Adulto.